conselheiros e o nosso representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, a conselheira presidente Rosa pediu para eu ler aqui um ofício 531 de 2018, que é assinado a Tricom junto com a Audicom, cumprimentando pela edição da Resolução Normativa 5 de 2018. Excelentíssima Senhora Presidente, honrados em cumprimentá-la, vimos, por intermédio de Vossa Excelência, parabenizar a iniciativa dessa Corte referente à edição da Resolução Normativa 5 de 2018, que dispõe sobre as atribuições dos conselheiros substitutos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. As mudanças perpetradas com o reconhecimento da função judicante mediante relatoria dos processos de competência do Tribunal, o acesso permanente do plenário e câmaras, a alteração da nomenclatura do cargo, que também passa a ser designado conselheiro substituto, e a substituição para fins de manter sempre completa a composição dos órgãos colegiados, são atos que se alinham diretamente às diretrizes de posicionamentos de ambas as associações, que buscam sempre aperfeiçoamento e controle externo em nível nacional. Ao progredir rumo ao modelo constitucional, o Estado de Alagoas se alinha e sedimenta o caminho para a necessária adequação das atribuições do cargo de conselheiro substituto. Na esteira do Tribunal de Contas da União, da quase totalidade dos tribunais de contas do país e das diretrizes da Resolução 3 de 2014 da Tricom. Portanto, tendo a Tricom e a Audicom a firme disposição de trabalhar pelo aprimoramento do controle externo e reconhecendo que essas medidas é de extrema relevância ao seu alcance e a consolidação da composição dos tribunais de contas, enaltecemos a importância da iniciativa, que certamente ensejará consideráveis avanços no âmbito do Tribunal de Contas de Alagoas. Atenciosamente, Fábio Túlio Filgueiras, presidente da Tricom, e Marcos Benquerê Costa, ministro substituto do TCU e presidente da Audicom. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor conselheiro, presidente, senhores conselheiros, os membros do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas, tenho excelência o processo 6283 de 2018, que cuida de um recurso de reconsideração interposto pela senhora Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas, prefeita do município de Bateguara, durante o exercício financeiro de 2009, protocolado nesta casa em 9 de maio deste ano, em desfavor em face do parecer prévio aprovado na sessão plenária do dia 10 de abril de 2018 e publicado no Diário Oficial Eletrônico da Corte no dia 11 de abril do mesmo ano, que indicava a rejeição e reprovação das suas contas, em razão, especialmente, do descumprimento dos limites constitucionais mínimos em educação e também em saúde. Processo tramitando ao Ministério Público, através do despacho 135 de 2018, entendendo que o processo cuida de prestação de contas anterior a 2010 e também pelo fato de não ter se manifestado nas referidas contas no processo 5656 de 2010, seria, assim, no seu dizer, despicienda a sua manifestação também neste instrumento. A interessada, nas suas razões recursais, traz alegações quanto aos pontos supracitados, especialmente meritórios quanto à reprovação, rejeição das contas, e também esclarecimentos justificativas sobre outros itens elencados no parecer prévio. E, ao fim, pede que a prestação de contas seja aprovada, ainda que com ressalvas, com base nas justificativas
encaminhadas. Este é um resumidíssimo relatório, Excelências. A competência do Tribunal para a emissão do parecer prévio e também para o processamento e julgamento dos eventuais recursos que estão previstas na Constituição Federal, basicamente em seus artigos 31, parágrafos 1º e 2º, e também 71, combinado com 75, pela Constituição de Alagoas de 89, em seus artigos 36 e parágrafo 1º, 94 a 97, artigo 82, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320 de 64, e mesmo em normativos próprios, tais quais o artigo 1º, inciso Artigo 1º, inciso 1º, e 4º, aliás, desculpem, artigo 1º, incisos 1º e 4º, 34, 52 e 53, combinados com o artigo 94 da Lei Estadual 5.604 de 94 e, por derradeiro, o artigo 6º, inciso 2º, regimental. Quanto à administração recursal, Excelência, tendo em vista as previsões contidas no parágrafo único do artigo 52 e a parte final do artigo 53, ambos de nossa lei orgânica, assim como os artigos 214, 216 e 218, 220, todos regimentais, o recurso de reconsideração a todas cumpre, inclusive especificamente no que se refere à sua tempestividade, tendo em vista a sua impetração em 24 de abril de 2018. Excelências, eu vou diretamente ao mérito, que foi o que nos levou a afirmar uma posição em um sentido, mas aqui reitero que a gestora prestou outros esclarecimentos, tais como no envio da LDO para 2009, que ela encaminhou, ainda que parcialmente, mas encaminhou. Alguns de seus demonstrativos vieram com valores, por assim dizer, zerados. Teceu algumas observações quanto a depósito de valores na conta caixa, alegando que haveria ressalva no próprio texto constitucional para a lei, mas aqui o contra-argumento que, mesmo com essa ressalva, o STF, no julgamento da ADI 2661, que embora haja essa previsão, mas que somente a União poderia fazer estas ressalvas, que o Estado-membro não possuiria competência normativa para, mediante ato legislativo próprio, estabelecer ressalvas à incidência da cláusula geral que lhe impõe a compulsória utilização de instituições financeiras oficiais para os fins referidos no artigo 64, parágrafo 3º da Carta Política. Com relação aos extratos, que montam um valor de mais ou menos, aqui para menos, arredondado, R$1 milhão, nenhum extrato foi encaminhado pela gestora. A questão de encaminhamento do plano plurianual, que compreende os exercícios de 2006 a 2009, também com problema, porque os valores da receita estão inelegíveis, mesmo o que ela encaminhou posteriormente. Então, isso são algumas situações circundantes ao mérito e que agora eu entro.
com relação ao descumprimento dos limites constitucionais mínimos em educação e saúde, que foi um motivo forte que nos levou a ter esse posicionamento, trazendo o voto para que o tribunal emitisse parecer prévio pela rejeição de suas contas, e assim foi feito, e assim foi decidido e aprovado pelo Pleno. O município descumpriu os limites constitucionais mínimos em educação, artigo 212 da Constituição Federal, e saúde, artigo 77, inciso 3º do ADCT, em virtude de ter sido aplicado apenas 1.500.000, cerca de 16 inteiros e 47% educação, e cerca de R$ 1 milhão, 11 inteiros e 15% em saúde, respectivamente. Sobre tais situações, a interessada alega que o relator não considerou várias despesas que, segundo a gestora, foram pagas com recursos próprios e aplicadas na educação e na saúde. E exemplifica: manutenção das atividades da Secretaria de Educação, no valor de cerca de 243 mil, pagamentos de precatórios e sentenças judiciais, no valor de 374 mil, pagamento da dívida com INSS e FGTS, no valor de 254 mil, e a manutenção da Secretaria de Saúde, no valor de 1.450.000. A folha 48 dos autos foi acostada a cópia do balancete do mês de dezembro de 2009, demonstrando o valor de 243 mil como despesa da rubrica manutenção da Secretaria de Educação, que é o mesmo montante contabilizado na prestação de contas, folha 31 do processo da prestação de contas, processo 5656 de 2010. Todavia, conforme foi descrito no item 29 do parecer prévio, tal gasto não foi considerado no cômputo do limite por não representar gastos finalistas com a educação, em virtude de ter sido registrado na subfunção 122, Administração Geral. Aí vai uma informação preciosa. Mesmo que fosse considerado o valor de aplicação na educação, seria de apenas cerca de R$ 1.800.000, o que fazeria o percentual de apenas 19 inteiros e 0,08%. A interessada assinala que as rubricas pagamentos de precatórios e sentenças judiciais, 334 mil, e pagamentos da dívida com INSS e FGTS, 254 mil, também foram gastos destinados à educação. Contudo, de acordo com as informações extraídas do comparativo da despesa autorizada com a realizada da prestação de contas, folhas 20 do processo 5656 de 2010, as despesas citadas foram executadas na unidade orçamentária da Secretaria de Administração e Finanças do município, portanto, não devendo ser consideradas para o cômputo do limite, vez que não constituem despesas destinadas para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Mesmo que as despesas mencionadas no parágrafo anterior tivessem sido executadas na unidade orçamentária da educação respectiva, secretaria, fundo, estas não poderiam ser consideradas no cálculo do limite por se tratarem de despesas que não satisfazem a consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais, conforme estabelece o artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A despesa da rubrica manutenção da Secretaria de Saúde, agora falando do cumprimento e ou descumprimento do limite nesta rubrica, de R$ 1.400.000, indicada pela gestora, a folha 13, diverge do que foi contabilizado na prestação de contas, ainda menor, na prestação de contas foi maior, R$ 1.520.000. Apesar desse fato, o gasto relativo à rubrica mencionada já havia sido considerado no cálculo do limite, conforme o quadro disposto no item 31 do parecer prévio. Neste caso, com base no valor informado na prestação de contas, e ainda assim o município atinge o percentual de aplicação em saúde de apenas 11 inteiros e 15%. Consequentemente, a casos considerados o valor indicado pela interessada,
o percentual, evidentemente, da aplicação em saúde ainda diminuiria mais, agravando esta situação. Foi descrito no item 32 do parecer que a rubrica manutenção da Secretaria de Saúde havia sido contabilizada na subfunção 122, administração. Contudo, não sendo possível identificar as receitas que financiaram tais gastos por falta de informações nos autos da prestação de contas. Acaso esse valor fosse acrescentado ou fosse retirado, ficaria uma situação esdrúxula de cumprimento negativo daquele limite. Excelências, tendo em vista, então, essa simplória leitura, já passando aqui a parte dispositiva, o que interessa, eu trago o voto no seguinte sentido. Ante o exposto, Excelência, trago o voto para que este pleno conheça do presente recurso de consideração, conforme o item 6, o atingimento de todos os seus requisitos, dando-se provimento parcial apenas quanto à alegação e o envio, ainda que de forma parcial, da LDO para 2009. Não provê as outras situações recursais relativas às questões circundantes ao mérito da reprovação e rejeição dispostas nos itens 9, ausência de detalhamento de decretos do Poder Executivo quanto às unidades que receberam suplementações e aquelas que tiveram suas dotações anuladas para serem utilizadas como fonte de recurso. Apesar de ter o decreto, este não indicava de onde se anulava a despesa e aonde que se aplicaria. Eram decretos genéricos. Item 10. Disponibilidades do município na rubrica Caixa, que deve ser depositada em instituição financeira oficial. A ausência dos status bancários no item 11. E, por fim, no item 12, as informações ilegíveis no PPA, no que se refere aos orçamentos de 2006 e 2009 na questão da receita. Negar provimento no que se refere às demais questões de mérito propriamente ditas de reprovação e rejeição das contas, mantendo-se assim o conteúdo do parecer prévio quanto à indicação da reprovação e rejeição das contas apresentadas pela senhora Eudócia Maria Holanda Erasmo Caldas, prefeita do município de Pateguara, exercício financeiro de 2009, à Câmara Municipal respectiva, conforme os itens dispostos no parecer, de 28 a 29, descumprimento do limite constitucional mínimo em educação, de 31 e 32, descumprimento do limite constitucional mínimo em saúde. Cientificar o recorrente do inteiro teor desta deliberação, encaminhar a cópia desta decisão à Câmara respectiva, realizar, por meio do gabinete do relator, com autorização plenária, os dispositivos, as cientificações contidas nas letras D e E, publicizar a decisão e anexar o presente recurso aos autos da prestação de contas 5656 de 2010. Excelências, esse é o meu voto. Bem. Senhor presidente, conforme trazido no relatório do eminente conselheiro Anselmo, o processo foi ao Ministério Público, onde houve manifestação por intermédio do despacho 135 de 2018, no qual o procurador responsável entendeu que, não tendo havido a manifestação do MPC na análise da prestação de contas, também seria dispensável na fase recursal. Ok. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Apenas, eu queria só um esclarecimento do relator. Eu vi que ele mencionou que no recurso, a recorrente alega que houve, salvo engano, na saúde, a aplicação de uma quantia proveniente de precatório. E Sua Excelência não considerou essa quantia no cômputo da saúde. Só queria saber se não considerou porque
Vossa Excelência entende que não deve ser computado como cálculo na saúde, ou porque não temos como identificar se aquele precatório específico era referente a alguma despesa com saúde? Nossa Excelência, na verdade, a informação prestada pela gestora é com relação unicamente à educação. Ela alega que não foram consideradas as rubricas pagamentos de precatórios e sentenças judiciais, assim como pagamento de dívida com INSS e FGTS, em valores de R$ 334.000 e R$ 254.000. E eu estou aqui desconsiderando, Excelência, porque, por dois motivos. Primeiramente, porque essas rubricas elas foram executadas pela Secretaria de Administração e Finanças, não estando totalmente fora, pelo menos, da rubrica genérica voltada à área educacional. E segundo, porque, de acordo com o LDB, essas rubricas elas não poderiam ser utilizadas como justificáveis, como despesas a cumprir aquele limite mínimo constitucional. Ainda mais porque não permite a identificação nem a discriminação que tenha havido alguma atividade de execução direcionada à manutenção e desenvolvimento do ensino. Essas três razões que não podemos considerar. Acredito que a mais forte delas, que qualquer dúvida, seria a sua própria contabilização na Secretaria de Administração e Finanças daquela municipalidade. Continua a discussão, em votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, estou acompanhando o relator. Fiquei na dúvida com relação a esse ponto, né? Eu confesso que, particularmente, eu não tenho um entendimento formado quanto a eventual pagamento por intermédio de precatórios, ainda que por unidade orçamentária distinta daquela em que deva realizar a política pública que está sendo objeto do ponto de controle do tribunal. Tenho dúvida se esse pagamento, através de precatório, ele retiraria, mas como nos demais pontos colocados pelo conselheiro Anselmo, eu estou concordando, eu estou acompanhando o relator. Mas eu, pelo menos, entendi, conselheiro Anselmo, para tirar dúvida, que a gestora, não conseguiu, pelo menos não encaminhou para ele, que aquelas despesas pagas era efetivamente da educação, pelo menos o que eu entendi, que ela não conseguiu. Se ela provasse que aquela despesa da educação tem uma conotação, né? Aí eu acho que ela não, o advogado dela ou ela não conseguiu provar isso, que essa despesa foi pago pela Secretaria de Administração e efetivamente não houve uma comprovação se aquela despesa, pelo que eu entendi, ela se referia a alguma coisa da educação. Pelo menos o que eu tenho também foi isso. Seria sério. Presidente, acompanho no mérito o relator. Aprovado. Senhor presidente, eu estou aqui adiando um processo que já foi retirado de pauta e tinha sido pautado para hoje, que é um voto vista na prestação de contas da Prefeitura Municipal de Maravilha, exercício financeiro de 2007, que tem como relator originário o conselheiro Rodrigo. Estou adiando para a próxima quinta-feira e a razão foi descoberta pela minha assessoria, que tem uma parte que as razões que eu tenho para explicar, na verdade, porque do meu posicionamento num sentido ou no outro, ela precisa ser mais explícita, ela tá muito simplória. Em função disso, para não trazer um voto apenas concordando ou discordando do relator originário, ainda que concorde, mas que por outra motivação, é bom que eu a traga explicitamente no voto.
em função disso, senhor presidente. No mais, assim a minha pauta estaria encerrada para hoje. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu tenho um processo pautado para essa sessão, processo 15.959 de 2006, só que fazendo o melhor juízo e até mesmo a interlocução com o eminente procurador-geral, doutor N. Pimenta, consolidou o meu entendimento de que esse processo cabe à Câmara. Então, estou retirando de pauta e repautarei ele para a sessão da Câmara, senhor presidente. Muito obrigado. Então, pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público. Senhor presidente, eu trago a relatar processo TC 9663/2011. Se trata de uma consulta formulada a esta Corte de Contas no dia 11 de julho de 2011 pelo senhor Marcos Antônio dos Santos, então prefeito do município de Traipu, na qual pergunta acerca da elaboração do cálculo do repasse do 12º a ser enviado ao Poder Legislativo Municipal referente ao exercício financeiro de 2011, prescrito nos artigos 29, parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 3 do artigo 29-A da Constituição Federal. O procedimento tramitou em atenção aos incisos 3 do artigo 38, inciso 3 e parágrafo 1º do artigo 187, ambos do regimento interno desta Egrégia Corte. Caminhados os autos à Diretoria de Fiscalização Municipal, esta, por meio da informação técnica de folha 76/79, concluiu pela inclusão na base de cálculo do 12º de todas as receitas tributárias e transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, realizadas no exercício anterior, além dos impostos municipais, taxas, contribuições de melhoria e a dívida ativa tributária acrescida de multas e juros de mora, a contribuição de intervenção no domínio econômico. Também, na mesma oportunidade, entendeu pela exclusão dos recursos do Fundeb, a ausência de previsão constitucional destes valores na composição destas transferências constitucionais. Em seguida, os autos foram à Procuradoria Jurídica, que se pronunciou mediante parecer PJTC-AL de número 1042/2011, no sentido de que o Tribunal de Contas havia se manifestado já em sessão plenária do dia 1º de setembro de 2010, concluindo pela flexibilidade do Poder Executivo em estabelecer o valor do 12º, desde que haja observância aos limites constitucionais incertos no artigo 29-A. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer de número 153/2012, subscrito pelo então Procurador-Geral Ricardo Schneider Rodrigues, se manifestou preliminarmente pelo não conhecimento da consulta, por se tratar de caso concreto, e quanto ao mérito, caso ultrapassada preliminar, opinou por responder à consulta de forma a considerar que os recursos advindos da União e destinados ao Fundeb não devem compor a base de cálculo do 12º. Considerou na base de cálculo os recursos do município, do próprio município, destinados ao Fundeb, os repasses da União a título de FPM e ITR, e alertou ainda sobre o limite estabelecido no artigo 29-A da Constituição da República, que exige um percentual máximo a ser considerado no cálculo do 12º, não existindo, portanto, vinculação. Esclareceu, então, que o montante de repasse efetivo depende do que estiver previsto em lei,
podendo ser até menor do que o teto constitucionalmente estabelecido, mas nunca superior a este, tendo em vista a observância do parágrafo 2º, inciso 1, do artigo 29A. A senhora Juliane Tavares Machado dos Santos, que assumiu a chefia daquele Poder Executivo Municipal no exercício financeiro de 2011, protocolou requerimento no dia 23 de 11 de 2011, ressaltando a importância da análise do presente pedido, considerando que à época, diante das discussões e falta de entendimento quanto à matéria, teve que recorrer do Poder Judiciário da comarca de Traipu, através do mandado de segurança tombado sob o número 86, dígito 37/2011. Informou ainda que a presidente da Câmara Municipal também teria impetrado mandado de segurança, almejando que o Poder Judiciário determinasse o repasse de valores a títulos de duodécimo, que supostamente teriam sido repassados a menor, pleiteando inclusive o pagamento de valores correspondentes a R$ 73.253. Este é o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, diante do relatório feito pelo conselheiro Rodrigo, eu queria apenas reiterar os termos do parecer ministerial exarado nos autos, não tendo novas considerações a fazer acerca da matéria. Senhor Rodrigo. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para dispensar a leitura pormenorizada da admissibilidade. Na verdade, esse conselheiro tinha o entendimento de que, quando se tratava de consulta envolvendo caso concreto, a gente não deveria sequer admitir a pergunta como consulta. Todavia, evoluindo esse entendimento com base em princípios constitucionais e a prática que não exige que o jurisdicionado venha acompanhado por um advogado, um assistente, um técnico, né, que possa... não existe essa obrigação para os pleitos que formula perante o Tribunal de Contas, diferentemente do que ocorre junto ao Poder Judiciário. Nós evoluímos o nosso entendimento no sentido de entender se é possível admitir, desde que, fazendo um esforço muito grande, fazendo esforço para interpretar a pergunta que seja feita, a gente possa responder normativamente, visto que as decisões em consulta teriam caráter de pré-julgamento. Então, portanto, ultrapassando a admissibilidade, eu estou admitindo a consulta, evoluindo entendimentos anteriores e tentando responder normativamente. O mérito da consulta ele é um mérito que é bem conhecido também desta casa. Recentemente tivemos uma ou duas consultas já respondidas. Eu estou trazendo o voto exatamente igual ao que foi apresentado pela conselheira Ana Raquel. Estou mudando apenas a fundamentação e estou divergindo em alguns pontos do conselheiro Anselmo, né? Principalmente, me parece que o conselheiro Anselmo ele exclui da base de cálculo as taxas, né? Eu estou incluindo as taxas na base de cálculo. Eu vou fazer uma leitura rápida para explicar o meu raciocínio aqui, né? Respondendo ao questionamento de plano, a presente decisão visa esclarecer quais as receitas públicas devem compor a base de cálculo do limite máximo do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal, cujo cálculo se consubstancia em simples operação aritmética, conforme estabelecido no artigo 29A da Constituição da República. Por se constituir em pré-julgamento de tese, deixo de proferir juízo de valor quanto ao conteúdo do Balanço Geral de 2010, anexado pelo consulente, pois, do contrário, abandonaríamos a análise do plano normativo para ingressar justamente na análise dos elementos que compõem o suporte fático concreto, que se subsumiriam à norma contida no 29A da Constituição Federal. Inicialmente, convém registrar que este egrégio tribunal, em decisões recentes, apresentou resposta a duas consultas que possuíam o mesmo objeto,
contido no presente processo. A primeira delas foi proferida nos autos do processo TC 11.931/2015, relatado pela conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, e que gerou o acórdão 1034/2017, publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 4 de julho de 2017, e que concluiu pela inclusão das receitas tributárias e de transferências constitucionais abaixo elencadas. Portanto, ela incluiu impostos, tal qual IPTU, Imposto de Renda Retido na Fonte, TBI e o ISS, a título de impostos. Incluiu também as taxas, as contribuições de melhoria e a todas as receitas advindas da dívida ativa tributária dos tributos elencados na fundamentação. Incluiu também as transferências da União a título de FPM, ITR, IOF Ouro, ICMS e CID, e as transferências do Estado a título de ICMS, IPVA, IPI, exportação. Em 20 de junho de 2017, na mesma sessão do acordo anterior, este mesmo Tribunal de Contas, o trecho aqui ele não está... O conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito trouxe voto divergente. Ele não... Preciso apenas corrigir que não foi nessa mesma data, foi uma data posterior que ele trouxe voto vista. Trazendo alguns pontos divergentes em que foi voto vencido. É importante esclarecer também que o repasse do 10º realizado pelo Poder Executivo não pode ser feito em valor inferior ao fixado na Lei Orçamentária Anual, nem superior ao teto de despesa a que se submete o Parlamento Municipal e se encontra preconizado no artigo 29A. A partir da leitura simples do caput do 29A, depreende-se que o limite máximo do 10º deve ser obtido pela incidência de um percentual sobre uma base de cálculo composta por todas as receitas tributárias municipais, somadas às receitas de transferências especificadas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159. É perceptível, então, que quanto a essa base de cálculo, a Constituição estabeleceu um rol exaustivo ou números clausos, não podendo incluir outros tipos de receitas. Considero que a grande celeuma se consubstancia na compreensão do que vem a ser receita tributária, que, por ser um termo de conteúdo jurídico aberto, será definido através de um processo de construção da norma pelo intérprete na etapa de preenchimento de seu conteúdo semântico. No presente caso, o conteúdo normativo deverá ser definido por meio da harmonização das legislações financeiras e tributárias que dispõem sobre a matéria. Dessa forma, receita tributária é um termo jurídico que carrega seu conteúdo entre as normas do direito financeiro e do direito tributário, digo eu, mais do direito financeiro. Enquanto que a legislação tributária, em seu artigo 3º, nos fornece o conceito de tributo, como sendo toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, o direito financeiro, no seu artigo 9º da Lei 4.320/64, nos fornece o conceito legal de receita tributária, como sendo a receita derivada, instituída pelas entidades de direito público, compreendendo impostos, taxas e contribuições de melhoria nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira. Podemos perceber, então, à luz da conjugação das duas legislações acima reportadas, que nem todo tributo gera uma receita tributária. E o exemplo mais vistoso dessa afirmação, que aparentemente é contraditória, reside no empréstimo compulsório, que apesar de ser um tributo, ninguém nega isso, tributo da competência privativa da União, gera, quando ingressa no erário, uma receita de capital e não uma receita corrente de tributo, né?
devido justamente à transitorialidade do ingresso desses recursos. Ademais, consideramos o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 11, também da Lei 4.320, segundo o qual as receitas públicas são classificadas em receitas tributárias, as receitas públicas correntes são classificadas em tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial e por aí vai. Por meio deste dispositivo, concluímos que as inscrições das receitas deverão ser realizadas em rubricas distintas nos sistemas de contabilidade pública. Para inscrever corretamente, os gestores devem buscar a regulamentação do referido dispositivo nas normas orçamentárias e de contabilidade pública, cuja aplicabilidade ocorre no âmbito dos 3 entes federativos, as quais irão definir as origens e espécies de receita tributária. Eu continuo aqui na fundamentação, mas eu acho que o principal da parte meritória, pela qual a gente não considera a vinculação como um critério definidor do que seja tributo a fazer parte da base de cálculo, mas sim o conceito de receita tributária, a gente considera enfrentado nessa fundamentação introdutória. Como a matéria ela é de pleno conhecimento do Tribunal, Excelências, eu, resumidamente, lendo o restante do meu voto, eu passo a elencar aquilo que a gente considerou na linha do que foi decidido por este tribunal em voto conduzido pela conselheira Ana Raquel, os tributos e as transferências que integram a base de cálculo. Então, portanto, a título de tributo, nós incluímos o IPTU, o ITBI e o ISS, e também o imposto de renda retido na fonte. Nós incluímos todas as taxas municipais, incluímos também a contribuição de melhoria municipal, como fazendo parte da base de cálculo, todas as receitas da dívida ativa tributária. A dívida ativa não tributária nós não estamos incluindo pelo mesmo argumento. Nós excluímos as receitas provenientes da COSIP, as contribuições, estamos retirando também as contribuições previdenciárias dos servidores públicos. Estamos retirando também as transferências a título da Lei Complementar 87/96, Lei Candir. Os royalties do petróleo também não fazem parte da base de cálculo. As transferências da União e dos Estados para o Sistema Único de Saúde também não fazem parte. As transferências da União para o Fundeb também não fazem parte. Então, portanto, de tudo que foi exposto, apresento o voto no sentido de conhecer a presente consulta e, quanto ao mérito, em responder ao consulente nos seguintes termos: devem compor a base de cálculo do 12º do Poder Legislativo Municipal as seguintes receitas: receitas tributárias, definidas pelos artigos 9º, parágrafo 1º, do artigo 11 da Lei 4.320/64, quais sejam IPTU, ITBI, ISS e Imposto de Renda retido na fonte, as taxas municipais e contribuições de melhoria municipal, as receitas da dívida ativa tributária, tais como juros e multa referentes aos respectivos tributos, as receitas de transferências constitucionais previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, tais quais a quota parte ou o total do ITR, o imposto de renda próprio,
a cota-parte do IOF Ouro, a cota-parte do IPVA, cota-parte do ICMS, o Imposto de Renda FPM, o IPI FPM, 1% do FPM do decênio de dezembro, 1% do FPM decênio de julho, o IPI transferido ao Estado e a CID transferido ao Estado. Estou votando também por dar conhecimento ao consulente da presente decisão e em publicá-la para os fins de direito. É como eu estou votando, senhor presidente. Doutor Enio. Não, já houve manifestação. Já? Em discussão. Excelência, eu queria registrar aqui uma dúvida, Excelência, quanto a essa diferenciação feita por Vossa Excelência do que seja tributo e do que seja receita tributária. Se quando Vossa Excelência trata de receita tributária, Vossa Excelência utiliza como fundamento principal a legislação financeira. É nesse sentido que quer dizer que tributo na seara do direito tributário teria uma significação, por assim dizer, ampla, mas quando isso advém para o direito financeiro propriamente dito, você desconsidera ou deixa em menor importância o termo tributo e sua significação e dá um alcance maior ao que seria receita tributária. Seria isso? Na verdade, o raciocínio ele é construído a partir do direito positivado. E a única forma da gente compatibilizar o que está previsto no CTN com o que está previsto na Lei 4.320 é porque traz conceitos distintos, né? Existe um conceito tributário, que esse conceito, a partir de 88, passou a ser um conceito pentapartite, abrangendo outros tributos, tais como o empréstimo compulsório e qual foi o outro tributo? As contribuições, as outras contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições especiais, né? Todavia, a Lei 4.320, quando foi editada, para fins de contabilidade pública, ela considerou como sendo receita tributária apenas as provenientes de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Os demais tributos, apesar de serem tributos, e a Lei 4.320 não nega, né, mas classifica a receita proveniente, talvez para fins de contabilidade, classifica os mesmos em receitas tributárias, esses que eu falei, e receitas de contribuição, né? Talvez a finalidade do legislador na época fosse de garantir a contabilidade daquele tributo, é que eu estou supondo, que tivesse uma destinação, fosse vinculado, né? O mesmo tratamento o legislador deu quanto ao empréstimo compulsório, que ele não classifica como receita tributária, mas ele classifica, em razão da temporalidade do ingresso, como uma receita de capital. Então, a única forma que a gente encontrou de compatibilizar esses dois diplomas normativos foi entender que uma coisa é tributo para fins legais e outra coisa é receita tributária, e de que nem todo tributo geraria, por mais contraditória que possa ser essa afirmação, mas é a única afirmação que se compatibiliza, né, dentro do sistema normativo que tem aparentes conflitos, nem todo tributo geraria uma receita tributária. Obrigado, Silêncio. Senhor presidente, gostaria se o conselheiro relator pudesse esclarecer de uma forma didática qual a principal diferença ou divergência do voto de Vossa Excelência e do último acórdão que tratou da mesma matéria que Vossa Excelência citou em seu voto, que é o acórdão 1034 de 2017, publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 4 de julho de 2017,
que na época a relatora foi a conselheira Ana Raquel. Gostaria de saber se houve alguma divergência, que inicialmente Vossa Excelência citou que foram só os fundamentos, mas então, ali, com relação às receitas que Vossa Excelência considera para fins de determinação do 12º, então são os mesmos lá daquele acordo, é isso? Exatamente. A base de cálculo que a gente encontra é a mesma que foi encontrada pelo tribunal naquela sessão, cujo acordo foi publicado no dia 7 de julho do ano passado. É a mesma conclusão. Nós divergimos na fundamentação. Por quê? Porque a conselheira Ana Raquel, ela utiliza como fundamento a vinculação do tributo para excluí-lo da base de cálculo ou não. De fato, quando a gente tem um tributo vinculado, a gente passa a ter uma base de cálculo que é fictícia, não é? Uma base de cálculo da qual eu não posso dispor dos recursos. É uma base de cálculo fictícia, né? Mas se a gente for considerar essa vinculação, essa base de... Existem dois argumentos que eu considerei. Um constitucional, porque quando a Constituição quer discriminar, ela discrimina, e nesse caso daqui ela não fez menção a se tratar de base de cálculo líquida, né? E o segundo argumento é de ordem prática, tá? Se a gente for considerar a vinculação de todos os tributos, a gente também vai ter que desconsiderar não só da COSIP, da contribuição previdenciária, a gente vai ter que considerar também do produto da arrecadação dos impostos que possuem uma vinculação à educação, à saúde, né? E essa base de cálculo ficaria bem reduzida, de modo a inviabilizar, inclusive, o exercício da atividade parlamentar, põe em risco o exercício da atividade parlamentar. Então, com base nesses dois argumentos, eu não compreendo que a vinculação seja o melhor critério a ser utilizado pelo Tribunal de Contas, a fim de tentar compreender qual seria o tributo que faz parte, da receita tributária que faz parte daquela base de cálculo. Mas sim buscar o conceito de receita tributária na lei. E a lei nos fornece um conceito de receita tributária, que está lá prevista na Lei 4.320, em seu artigo 9º, né? Conceituando apenas como receita tributária aquelas provenientes de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então foi esse o raciocínio que... Obrigado, senhor conselheiro. Fernando. Eu ia fazer uma pergunta muito na linha daquilo que fora feita nesse momento pelo conselheiro substituto, no sentido de sabermos identificar de forma mais clara se houver alguma modificação nos valores entre o que nós aprovamos anteriormente e se havia a possibilidade de haver alguma modificação agora neste voto. E trago essa preocupação, senhor presidente, porque nós poderíamos começar a criar aqui, digamos assim, algumas armadilhas até para o gestor. Ora, nós promovemos um encaminhamento, muda-se. E daqui a pouco, quando for a julgar, ora, foi qual exercício que o tribunal fixou seu entendimento? Apenas como fugindo muito de um debate acadêmico, que é brilhante, com relação a esse tipo de marco regulatório, mas me voltando também para a execução daquilo que nós aqui decidimos e submetemos os nossos jurisdicionados, de forma que os esclarecimentos me atendem e estou satisfeito com as explicações, senhor presidente. Discussão e votação. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, justificando aqui meu voto, fundamentando, eu, inicialmente, em razão desse processo,
como já trata, como bem lembrou o conselheiro Fernando Toledo, é um processo que, inclusive, eu fui relator de uma consulta com o mesmo objeto, com a mesma matéria, na época que substituía, se eu não me engano, o conselheiro Luiz Eustáquio. E ali nós produzimos uma decisão, foi gerado um acordo. Futuramente, a conselheira Ana Raquel